Me coube pela determinação da organização do evento, falar sobre um tema que nos tem causado bastante perplexidade, bastante preocupação, que é o ativismo judicial, segurança jurídica, novas tecnologias. O ativismo judicial, ele tem trazido uma certa perplexidade, uma certa preocupação por conta da própria forma, da própria conformação com a qual ele foi introduzido no nosso ordenamento jurídico. Nós tivemos uma Constituição Federal, em 1988, que ela surgiu depois de um período grande de uma certa ausência de liberdade democrática, de um período de autoritarismo, e a Constituição que foi editada e foi promulgada ainda sob a influência dessa situação, ela se tornou, ela foi, na verdade, concebida numa ânsia bastante acentuada de direitos, de liberdades. Então, o que acontece? A Constituição estabeleceu uma metodologia de controle de constitucionalidade híbrida, paralelamente ao que existe, na verdade, nos Estados europeus, nos estados onde o direito é de origem anglo-saxônica e nos outros em que o direito é de origem germânica. O controle da constitucionalidade, ele pode ser concentrado ou pode ser difuso. Concentrado é aquele que tem um órgão específico para exercer o controle da constitucionalidade. É uma Corte Constitucional. Na Alemanha tem 16 juízes na Corte Constitucional e eles, somente eles, exercem o controle de constitucionalidade de qualquer situação do direito concreto. Nos Estados Unidos, o controle de constitucionalidade ele é difuso. Qualquer um dos seus 30 mil juízes pode exercer o controle de constitucionalidade. Muito bem, são sistemas absolutamente distintos. A nossa Constituição adotou, por opção do legislador constitucional, um sistema híbrido. Ela adotou o sistema concentrado e adotou o sistema difuso. Aí já começa uma situação paradoxal. E essa microjustiça, em que o juiz quer fazer a justiça no caso concreto, e, na verdade, acaba ocasionando, acarretando uma macro-injustiça, porque traz um impacto não previsto, um impacto de grande magnitude em determinadas políticas públicas e orçamentos aos quais o magistrado não tem acesso na hora da deliberação individual. Trouxe aqui uma tese de mestrado, em que refere alguns dados do Ministério da Saúde, que diz que em 2011 foram gastos cerca de 200 milhões de reais com decisões judiciais que beneficiaram somente 632 pessoas na área da saúde. Então, 632 pessoas foram beneficiadas por decisões que custaram 200 milhões aos cofres públicos e que certamente não estavam contempladas nos orçamentos da área de saúde. Muito bem, e volto a repetir, porque, na verdade, o juiz, quando exerce o ativismo judicial no controle difuso da constitucionalidade, ele tem a melhor das intenções. Qual é o magistrado que, na solidão de um plantão noturno, recebe um pedido de internação e ele vai pensar no orçamento? Se ele tem esse poder, ele vai exercer e ele vai deliberar, ele vai dar a decisão para que se faça a internação, independente do que está estabelecido no contrato. Mas, e o que eu trago aqui é uma perplexidade para que a gente possa, efetivamente, exercer uma reflexão de que forma tentar minorar os reflexos negativos desse tipo de atuação. Tenho considerado que, na verdade, a minimização do ativismo judicial, ela deve ser exercida procurando se concentrar o controle da constitucionalidade nos tribunais superiores, e particularmente ainda no Supremo Tribunal Federal, que é quem tem exatamente o escopo para esse exercício. Procuramos listar aqui, quais são as vantagens da limitação do exercício do ativismo, através de um sistema concentrado exercido pelos tribunais superiores. Primeiro, limitação numérica dos colégios deliberativos.
Você vai ter só um colégio que vai deliberar o controle concentrado. Decisões são sempre colegiadas. Atuação sob controle permanente dos órgãos de comunicação social. Qualquer processo de controle de constitucionalidade que está sendo tocado no Supremo Tribunal Federal, ele está sendo acompanhado virtualmente, em tempo real. Então, efetivamente, a imprensa pode exercer um papel importante de informação e de críticas. Desculpa, vou pedir mais um minutinho para concluir, tá? Fingir que não vê. Uma publicidade abrangente e virtual do processo decisório, avaliação crítica imediata dos impactos das decisões, segurança jurídica, previsibilidade das decisões judiciais, concentração histórica e encadeada das circunstâncias, elementos e abrangência das deliberações, que vai gerar certamente estabilidade e eficiência. Nós temos visto que efetivamente o ativismo ele é um bem para a sociedade quando ele é exercido de forma moderada, equilibrada e concentrada. Porque, na verdade, ele permite que o Supremo Tribunal Federal exerça o seu papel de órgão deliberativo contra-majoritário. O que significa isso? Exatamente para beneficiar aqueles grupos, aqueles segmentos sociais que não têm voz no legislativo, que não têm como aprovar uma legislação que lhes proteja. Então, o Supremo exerce esse papel, na verdade, essa atividade que esses grupos sociais desprotegidos não encontrariam no Legislativo, por diversas circunstâncias específicas, o Supremo vem na sua proteção. E vemos aí o casamento homoafetivos, a questão do feto anencéfalo, e agora o Supremo Tribunal Federal discutindo a questão do entorpecente, o usuário do entorpecente, a descriminalização. Agora, exercido concentradamente, a sociedade acompanha e exerce uma crítica. Por exemplo, em relação à questão agora do entorpecente, o Supremo Tribunal Federal estava discutindo a questão da descriminalização do usuário da maconha. Tivemos 3 votos. Um voto do relator, ministro Gilmar Mendes, um voto do ministro Barroso e um terceiro voto do ministro Fachin, favorável à descriminalização do uso da maconha. A sociedade está acompanhando isso, cada um que pede vista, vem as críticas, vem a manifestação dos setores técnicos, dos órgãos médicos, dos setores psicológicos. Então, o exercício dessa crítica permite uma deliberação muito mais segura, muito mais estável e muito mais vinculada às verdadeiras necessidades da sociedade.